Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus, capítulo 7, versículos do 24 ao 27, que diz o seguinte: os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Segundo Mateus, depois que Jesus profere o Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com a doutrina, o ensino e a autoridade de Jesus quando comparada ao ensino, a transmissão do conhecimento por parte dos escribas. Ora, irmãos e irmãs, a linguagem e a didática é muito importante para Jesus. Por quê? Porque para ele é fundamental que ao final de cada uma de suas falas, o público tenha compreendido com muita clareza o que ele quis transmitir, o que ele quis ensinar. Jesus então aproveita esse momento para orientar os discípulos e as pessoas ali presentes sobre a importância de colocar em prática a sua palavra. Nós precisamos, irmãos e irmãs, termos clareza de que Jesus conhece profundamente a sociedade, a cultura e a religião do seu tempo. Jesus sabe, por exemplo, que a sabedoria e a espiritualidade de Israel está baseada na literatura sapiencial. Os Provérbios, o Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos são exemplos de livros sapienciais. Nessa literatura, a sabedoria não é uma cultura adquirida como acúmulo de conhecimentos. A sabedoria é o bom senso e o discernimento das situações. Uma sabedoria adquirida através da meditação e da reflexão sobre a vida. Nos versículos 24 e 25, Jesus nos diz que aquele que ouve as suas palavras e coloca em prática é comparado a um homem prudente, um sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, a chuva, a água, a tempestade. Essa casa, ela não será destruída. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a rocha. Ora, irmãos e irmãs, para transmitir essa ideia, Jesus parte de um provérbio bastante conhecido. É o provérbio 10, 25, que diz o seguinte: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Esse é um provérbio que todos que o estão escutando conhecem. Mas Jesus também utiliza o seu conhecimento sobre a construção de casas. Nós não podemos esquecer que Jesus trabalhou um certo tempo com seu pai, José, que era carpinteiro. Então, quando Jesus fala sobre fundamentos, alicerce, ele sabe
perfeitamente do que está falando. Ele sabe que alguém pode construir sua casa em um terreno bem localizado durante o verão e descobrir durante o inverno que construiu a sua casa no leito de um rio sazonal. A água vai vir e, consequentemente, vai destruir aquela casa. Ou então, a pessoa também durante o verão pode encontrar um terreno plano, arenoso, e já imediatamente começar a construir a sua casa, sem cavar até chegar à pedra, para só então começar a sua construção. Quando vier a água, quando vier a tempestade, consequentemente, essa casa também vai cair, também vai ruir. Jesus quer nos ensinar duas coisas, irmãos e irmãs, nesse momento da sua fala, da transmissão das suas ideias. Primeiro, que o homem prudente, o sábio, ele possui bom senso. Não se deixe impressionar pelo terreno nivelado e sem rocha, como se já estivesse pronto para construir. Assim, segundo Jesus, deve ser a nossa vida espiritual. Ela deve estar inteiramente vinculada e edificada em cima da palavra dele, que é a rocha. Por quê? Porque o simbolismo chuva, tormenta, representa as dificuldades que enfrentamos no dia a dia quando somos fiéis a Deus, quando somos fiéis à sua palavra. Nos versículos 26 e 27, Jesus então utiliza a ideia contrária. Todo aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato, um nécio, que constrói a sua casa sobre a areia. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade e, consequentemente, essa casa ela vai desabar. E Jesus diz que então será grande a ruína deste homem. Jesus, nesse momento, quer nos ensinar, irmãos e irmãs, que o homem prudente, o sábio, e o insensato, o nécio, eles podem viver simultaneamente na mesma região, na mesma cidade, no mesmo momento histórico. Suas casas, por um longo tempo, podem até parecer igualmente seguras. Mas nós sabemos que quando vier a tormenta, a casa do insensato, a casa do nécio, certamente vai ser destruída. Jesus então está querendo dizer para os discípulos e os ouvintes porem em prática os seus ensinamentos. E os seus ensinamentos só poderão ser colocados em prática através da obediência à sua palavra. Agindo assim, segundo Jesus, nós estaremos bem fundamentados, edificados, seguros na palavra de Deus e não no nosso próprio conhecimento. Duas lições nós podemos tirar, irmãos e irmãs, para o nosso viver diário atualmente. Primeiro, diante do exposto, eu penso que a tempestade é a chave, é o eixo para nós compreendermos esse ensinamento de Jesus. E não a rocha, nem tampouco a areia. Por quê? Porque o insensato não é somente quem constrói a casa sobre a areia. Insensato é todo aquele que não sabe prever
e prever o quê? Que virão tempestades, ventos e enxurradas na direção da vida de todos aqueles que procuram no seu dia a dia permanecerem fiéis a Deus e à sua palavra. Jesus deixa claro, então, irmãos e irmãs, que o homem prudente, o homem sábio, constrói sobre a rocha porque ele tem clareza, ele sabe que a perseguição é inevitável. Ou seja, quando somos fiéis a Deus e ao seu projeto para a humanidade, que é um projeto de paz, de amor e solidariedade para com o próximo, a perseguição vem. Porque esse é um projeto que entra em choque com o projeto para a mesma humanidade proposto pelo homem comum. Que possamos, irmãos e irmãs, no nosso dia a dia, viver plenamente a palavra de Deus, para podermos resistir firmes às tormentas da vida. A graça, o amor e a misericórdia de Deus permaneça com todos vocês, hoje e sempre. Amém.